Paz do Senhor, uma boa noite aí aos amigos do canal Giovanni Aranda. Já há um tempo que eu não tenho trabalhado, estudado, tenho investido na escatologia e a playlist ficou um pouco parada, né? Mas hoje a gente vai investir, vai estudar um pouco sobre essa parte da escatologia, tá? Que são os períodos milenares, ou período do milênio, tá? Nós temos três, que é o amilenista, o pós-amilenista e o pré-amilenista. Para enrolar a língua, tem o amilenarista. Olha só, para enrolar a língua, amilenarista, pós-amilenarista, pré-amilenarista, viu? Saiu, tá? A gente vai trabalhar esses três pontos que creio ser relevante aí para o nosso estudo, tá? Ela vai entrar na playlist. Nós começaremos falando sobre o milênio. Da onde se tirou essa doutrina do milênio? De um único capítulo, Apocalipse capítulo 20, dos versos 1 a 6. Pegando essa parte, tá? Criaram-se doutrinas acerca do milênio, assim como fizeram com pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, mesotribulacionista, enfim, tá? Então criaram-se algumas ideias. Então será bem sucinto para que você depois, com calma, possa adquirir, né, o livro e estudar, tá? Eu costumo sempre dizer, eu não me preocupo com nenhuma dessas três vertentes, só para cargo de conhecimento teológico e explicar ao aluno caso ele precise. Mas a minha maior preocupação é a escatologia individual. É o hoje, o agora. 2 Coríntios 6,2 diz: Ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o dia aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Então não me preocupo com a escatologia individual, que é o do hoje, tá? Mas para cargo de conhecimento, vamos estudar as vertentes. A primeira é a amilenarista ou amilenista, fica mais fácil. A teoria amilenista, ela parte do pressuposto de que os cristãos já vivem o milênio. Os cristãos já vivem o milênio, tá? Quando? Primeiro, quando Cristo vence na cruz Satanás, o pecado e o inferno. Venceu os três: Satanás, pecado, inferno, morte. Cristo venceu, tá? E ao ressurgir, ele diz lá em Mateus 28:18: todo poder e autoridade foi me dado nos céus e na terra. Em Lucas 10:18 ele diz: eu vi Satanás cair como um raio. Ele viu. Lá em João, tá? Ele diz que chegou a hora do príncipe deste mundo ser expulso. Ou seja, chegou a hora de Satanás ser expulso. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos, tá? Muito antes, quando ele vence ali na cruz com a sua morte, ele paga o preço. Paulo fala em Colossenses 2:13-17 que ele rasgou a cédula que era contra nós, tá? E expôs, tá, principados e potestades, ou seja, Satanás e seus demônios, ao vitupério. E aí começa a era da igreja. A igreja avança pregando o evangelho, tá? E esse período é chamado de período amilenista. Ok?
ok? Um texto que a gente pode usar para o respaldo amilenista. Por exemplo, Mateus 12, 27 e 28. Mateus 12, 27 e 28. E se eu expulso, Mateus 13, 27 a 28. Fala assim: então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em um feixe para ser queimado, mas recolham o trigo no celeiro. Então, está dizendo para não separar. Vai ter essa separação no último dia. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Versículo 2 diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eternos. É uma coisa só. Apocalipse 1,7: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e se lamentarão sobre ele. Tá? Ainda em Mateus 12, 28 e 29, ele diz assim: se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E só então saqueará a casa dele. Então, quem é o valente aqui? Vai entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens. O valente que está dizendo aqui é o próprio Satanás, né? O demônio que estava atuando ali. Veio alguém mais valente, tá? E tomou todos os seus bens. Como pode alguém entrar na casa do valente e roubar os bens sem primeiro amarrá-lo? Então, esse amarrar aqui significa uma cadeia de circunstâncias. Satanás está aprisionado por uma cadeia de circunstâncias. Ele só vai até onde Cristo permite. E o milênio, tá, é o reino de Deus em nossos corações, a nossa salvação, a regeneração e a pregação do Evangelho, que vai se espalhando por todos os cantos. Tanto que Mateus 24,14 diz: e quando esse Evangelho for pregado ao mundo todo, então virá o fim. Então, segundo o período amilenista, tá, nós já estamos no milênio. Nós já vivemos um milênio. O Apocalipse 20 para o milenista é puramente simbólico. Tá? Puramente simbólico. Quando ele fala sobre o Apocalipse 20, versículo 4 e 5 diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar, e ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus.
Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. 1000 anos aqui não significa literalmente 1000 anos para o milenista. É um período incalculável de tempo, tá? Não necessariamente 1000 anos, mas um tempo indeterminado, tá? Quando chegar o fim desse período milenar, quando o evangelho for pregado a todas as nações, aí vai acontecer o que está em Mateus 24, 29 a 31. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade no céu. Segundo a visão milenista, Cristo volta no final do milênio, quando toda a pregação inundar o mundo. Milênio, para o milenista, tá? É a igreja seguindo, orientada pelo Espírito Santo, garantindo-se na vitória de Cristo na cruz. Tá? Então, no final, Cristo vem e arrebata a sua igreja. E vai ter a ressurreição dos ímpios e a ressurreição dos justos. Os justos estarão com Cristo também no céu, e os ímpios ressuscitarão junto com aqueles que já estavam vivos, tá? E serão julgados e lançados no lago de fogo e arderão, tá? Queimarão para todo sempre ali, tá? Pelas consequências, pelos seus pecados. Então a visão milenista é essa: Cristo inicia o milênio vencendo Satanás na cruz do Calvário, expulsando ele do seu território, tá? Prende ele. Essa prisão, segundo Apocalipse 20, é simbólica, é uma cadeia de circunstâncias. Ele só vai até onde Cristo permite, e a igreja vai avançando, pregando e ensinando o Evangelho, tá? E quando chegar esse momento, o Evangelho for pregado a todas as nações, então Cristo virá, tá? Então essa visão também diz que Cristo pode voltar a qualquer momento, tá? A qualquer momento Cristo pode voltar, quando ele for pregado a todas as nações. E onde está o anticristo e o falso profeta? Estarão ali, tá? No milênio, e serão derrotados no final, quando Cristo vier arrebatar a sua igreja. Ok? Tá? Então, um forte abraço. Terminamos aqui o período amilenista. Um abraço.